Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, por aqui está tudo bem, graças a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo. Estamos começando com o nosso primeiro vídeo nesse canal abençoado para abençoar a sua vida. Eu creio que esse canal vai ser um canal realmente de bênção para a sua vida. Para você jovem que está aí assistindo, né? Você jovem cristão que talvez esteja perdido dentro da igreja, que talvez não sabe ainda qual é o seu chamado, que precisa de ouvir alguns conselhos, né, para ter a certeza de quem você é em Deus, para se achar, para se encontrar em Deus. Então, esse canal tem o intuito de aconselhar jovens, aconselhando jovens para que vocês possam ser fortalecidos cada vez mais espiritualmente. Eu me chamo Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, tenho 21 anos, por mais que não pareça. E eu sou cristã, já fazem 10 anos que eu estou nessa caminhada para a glória do Senhor Jesus. E eu senti no coração de começar esse canal para abençoar você, jovem, para aconselhar, né? Porque a gente tem as nossas dificuldades, tem as nossas tentações. Eu sei que não é fácil ser jovem, eu sei que não é fácil se manter firme na fé, ainda mais nos tempos em que estamos vivendo, ainda mais tempos cheios de calamidades, cheios de incerteza, de dúvidas, um mundo onde a corrupção está aí, aflorada, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente irá meu Deus, vou tomar meu café, calma lá. Pronto, se nós não tomarmos cuidados, nós iremos nos corromper juntamente com os jovens que já são corrompidos e que, infelizmente, nos levar com eles. Mas maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Né? Nós lemos aqui uma passagem muito conhecida de um jovem chamado Daniel. Nós sabemos que Daniel, ele tinha apenas 17 anos quando ele foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. É claro que tinha mais jovens com eles, mas os que são mais destacados na palavra é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, a gente sabe que era hebreu, assim como os 3 jovens também. E por ser hebreu, ele tinha sua crença em Deus, né? Ele sabia quem era Deus, ele servia o Senhor de coração e alma. Só que quando ele foi levado cativo para a Babilônia para servir ao rei, ele teria que seguir alguns passos. E o primeiro passo é que Daniel precisaria comer das iguarias do rei, do manjar do rei. Só que a gente sabe, historicamente falando, teologicamente falando, que o rei ele se alimentava de manjares que eram oferecidos para deuses estranhos, né? E a gente sabe que Deus ele não permite que nós adoramos a outros deuses. Daniel ele tinha ciência disso, então por isso que o verso 8 diz que Daniel assentou em seu coração não se contaminar do manjar do rei, porque ele era hebreu e o hebreu tinha sua cultura, o hebreu tinha sua religião. Hebreu tinha sua crença firmada no Senhor. Então ele decidiu não sair do seu caminho para se igualar a Babilônia. O nosso maior erro como cristãos, como jovens cristãos, é querer, infelizmente, se misturar, né? Esse é o nosso maior erro. É querer se misturar, é querer fazer igual, é querer andar como todos andam. Mas o Senhor, ele desagrada. Ele se desagrada quando nós começamos a querer fazer o que o mundo faz. Por quê? Porque nós somos a diferença. Nós precisamos andar ali na contramão do mundo, como o apóstolo João disse. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, para nós fazermos a diferença, nós precisamos colocar um propósito no nosso coração, como Daniel fez. Daniel, ele simplesmente propôs no seu coração em não se contaminar. Foi o que ele fez. Foi difícil? Foi. Não é fácil. Eu falei aqui no começo, não é fácil ser jovem. Nós teremos nossas tentações, nós teremos nossas dificuldades, mas vai de nós escolher viver em obediência a Deus ou em pecado e ser apenas mais um jovem, assim como todos os outros. Mas se nós realmente quisermos fazer a diferença e viver o chamado do Senhor com o coração ardendo sobre isso, nós precisamos fazer como Daniel, permanecer no nosso propósito. Tem falado muito sobre isso comigo, sobre propósito, sobre não abrir mão do seu propósito. E para nós fazermos isso, nós precisamos nos posicionar diante do reino de Deus. Nos posicionando diante do reino, nós iremos dizer não às tentações. Nós iremos colocar propósitos em nosso coração
para vivermos segundo a vontade de Deus. E Daniel, por mais que ele estava em um ambiente totalmente depravado, ele decidiu não se contaminar. E sabe o que é mais lindo? O que mais nos chama a atenção? Que no verso 17, a Bíblia vai dizer assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão. Olha só. Então, quando nós permanecemos no propósito, nós vivemos grandes milagres. Então, como eu posso ser um jovem cristão nos tempos atuais? Sendo fiel ao seu propósito. Não entregando o seu chamado por qualquer migalha que o inimigo te oferece. Eu sei que não é fácil, mas o nosso único defeito é querer agradar aos outros, você percebeu? O nosso único defeito é querer se igualar, é querer se ajuntar, é querer fazer igual. Mas nós precisamos nos afastar desse tipo de pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos 1: bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, se você é cristão, é um jovem cristão, e decide não se contaminar, e decide não se assentar na roda dos escarnecedores, você já tem o seu galardão no céu. Porque se você se ajunta na roda dos escarnecedores, ou seja, se você se aproxima de pessoas que só falam besteira, que só falam coisa errada, que só pensam 24 horas por dia em como desagradar a Deus, desobedecer a Deus, se você se afasta desse tipo de pessoa, você já tem galardão no céu, você já tem a sua recompensa, porque você está querendo fazer a diferença. Então Daniel e os 3 jovens decidiram não se contaminar, decidiram não se alimentar do manjar do rei. E o que o Senhor fez? Ele deu porção dobrada para os 3, para os 4, né? Vamos ler de novo, ó. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. E a Daniel deu visão e sonho. Ou seja, o desejo do rei era que aqueles jovens o servissem, mas que fossem sábios, que fossem inteligentes. Mas se agora Daniel e os 3 jovens fossem igual aos outros, né, começo do manjar e fizesse tudo que os outros jovens fez, talvez eles não iriam conseguir ter aquilo que eles conquistaram depois de ter feito esse propósito com o Senhor. Então o Senhor abençoou eles. E isso fez com que eles se destacassem ali no reino. Então eles só conseguiram permanecer no propósito e viver grandes milagres porque eles entenderam qual era o seu lugar, mesmo estando na Babilônia. Então o nosso erro, jovem, é querer se destacar em lugares que não é para nós nos destacarmos, querer ser amigo, ser próximo, né? Ser como aqueles que não servem a Cristo. Acabamos, ou querendo ou não, acabamos nos desviando dos propósitos. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram diferente. Eles decidiram não se contaminar, fazendo com o Senhor esse propósito. E eles conseguiram estar diante do rei. Então, como que eu posso ser um jovem cristão nos tempos atuais, que está muito difícil? Permanecendo no propósito, fazendo com Deus um propósito, colocando no seu coração um propósito de não se contaminar, de não fazer o que todo mundo faz. Daí a gente vive aquela velha frase, né, que as nossas mães falam: você não é todo mundo. E realmente, nós não somos todo mundo. Então, para nós não nos igualarmos ao mundo, nós precisamos fazer o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós fazermos a diferença neste mundo, nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós não podemos nos conformar com os desejos da nossa carne. Nós precisamos bater de frente. Nós precisamos renovar e transformar a nossa mente. Mas como que a gente pode fazer isso? Estudando a palavra de Deus, praticando a oração, indo para as consagrações que tem na sua igreja, nos cultos de orações, jejuando, falando com Deus diariamente, porque, como eu falei, nós teremos as nossas tentações. Jesus teve a tentação dele. Jesus foi tentado, mas Jesus, sabe como ele venceu?
na palavra, porque ele sabia quem ele era, qual era o lugar que ele estava. Então, nosso erro é querer agradar os outros, é querer nos colocar em um lugar que Deus não quer que nós estejamos, e é querer ser igual. Mas nós precisamos primeiro, para ser um verdadeiro jovem cristão, nós precisamos saber o nosso lugar. Daniel sabia o seu lugar, mesmo ele estando em um lugar depravado, cheio de pecado, cheio de mentiras, cheio de idolatria. Daniel não se rendeu porque ele sabia a sua posição, ele sabia qual Deus que ele servia. Daniel não se corrompeu, ele fez a diferença. Ele não ficou ali para agradar aos outros, pelo contrário, ele foi ali para agradar a Deus, mesmo estando em um lugar difícil. Terceiro, Daniel fazia diferença. Então, jovem, como eu posso ser um jovem cristão nos tempos atuais? Sabendo o seu lugar, fazendo a diferença e buscando se alimentar cada vez mais da palavra do Senhor. Amém? Espero que o Senhor tenha falado com você através desse vídeo. Nós possamos saber o nosso lugar diante do reino de Deus, ainda mais nos dias em que estamos vivendo. Deus abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ficou até o final, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative a notificação. Todo sábado, meio-dia, nós estaremos trazendo vídeo novo para vocês. Me segue nas redes sociais e é isso.